Boa tarde a todos. Na aula de hoje nós vamos começar a discutir o campo magnético. Até agora nós estudamos então, em essência, o campo elétrico. Nós começamos falando de cargas em repouso, que é a eletrostática. Depois nós falamos de cargas em movimento, corrente elétrica, já seria eletrodinâmica. E agora nós vamos começar a discutir o campo magnético e a força magnética. Então eu coloquei aqui a expressão para a força magnética. Esta fórmula não é deduzida, ela vem da experiência, das observações. Então, após muitas observações, muitas medidas, o pessoal chegou nesta equação. Então, o que aparece aqui? A força magnética, a força é um vetor, então tem módulo, direção e sentido, depende do que? Aqui aparece a carga elétrica, então tem que ter uma partícula carregada para que exista a ação da força magnética. Então, entra a carga da partícula, a velocidade da partícula, e aqui o B é o campo magnético. Então, este campo magnético que aparece aí não é o campo magnético da partícula. É um campo magnético gerado, por exemplo, por um ímã. Então, um ímã gera um campo magnético. Então, nessa região onde tem um campo magnético, a gente traz uma partícula com uma certa carga aqui e ela vai se deslocar com uma certa velocidade v. Então, a gente diz que esse campo vai aplicar uma força nessa partícula. Aqui a gente está pensando de maneira semelhante ao caso da força elétrica. Como que a gente discutiu a força elétrica? Primeiro, a gente apresentou a lei de Coulomb, qual é a força entre as cargas. Depois a gente definiu o campo elétrico e aí a gente diz, se eu tenho uma certa região do espaço um campo elétrico, se eu trouxer para essa região uma carga, essa carga vai sofrer uma força elétrica. Então, só lembrando aqui num cantinho, como que era a força elétrica? Carga teste vezes o campo. Então, numa região onde tem um campo elétrico, a partícula com uma certa carga Q0 vai sofrer uma força elétrica dada por essa expressão. Então, é a carga vezes o campo. Aqui é uma expressão um pouquinho mais complicada, envolve um produto vetorial. Então, a gente pensa de maneira parecida. Na primeira discussão nossa, eu tenho uma região do espaço onde tem um campo elétrico. Se eu trouxer uma partícula carregada, ela vai sofrer uma força elétrica. Então, aqui eu penso que foi gerado um campo magnético no espaço. Então, nessa região onde tem um campo magnético, eu trago uma certa partícula com carga Q, uma certa velocidade v, ela vai sofrer essa força. Então, já vou discutir melhor cada termo. Só comentar aqui, a força magnética, o campo magnético, os efeitos magnéticos foram observados há pelo menos 2.500 anos, numa antiga cidade chamada de Magnésia. Eu até anotei aqui, Magnésia, daí está ali em grego o nome, seria a atual Manisa, na Turquia. Então, é uma cidade que eles chamavam cidade, Magnésia significa cidade das pedras mágicas, onde eles encontravam a magnetita, que é uma pedra que consegue atrair objetos, é um ímã natural. Então, nas nossas casas, a gente costuma ter um ímã na geladeira. Então, em muitos lugares, a gente usa o campo magnético. Então, quem realmente que gera campo magnético? A gente vai discutir mais a partir de hoje, mas são cargas em movimento. Se eu tiver uma carga em repouso, ela gera campo elétrico. Agora, se a carga estivesse se movendo, daí ela consegue gerar, além do campo elétrico, ela gera um campo magnético. Então, o nosso curso tem o nome de eletromagnetismo, que a ideia é estudar. Então, o campo elétrico e o campo magnético. Aí a gente pode pensar, mas no ímã, lá na geladeira da minha casa, parece que não tem nada se movimentando, o ímã está parado lá. Mas se a gente olhar a nível microscópico, a nível atômico, cada átomo que compõe lá o ímã de geladeira da nossa casa, cada átomo tem seus elétrons em movimento. Então, de maneira bem resumida, assim, o que seria um átomo? Ele é um minúsculo ímã. Cada átomo tem elétrons se movendo em torno do seu núcleo. Então, os efeitos magnéticos dependem do sentido, da orientação do movimento dos elétrons. Então, num material magnético, todos os elétrons se comportam como se fosse num balé,
sincronizado. Então todos eles fazem como um grande balé, um tipo de movimento. Quando eu tenho um material que não é magnético, tem um movimento aleatório aí dessas cargas, então a gente ainda vai discutir mais. Ou seja, quando eu tenho cargas em movimento, essas cargas geram campos elétricos e, além disso, campos magnéticos. Então, para sofrer força magnética, vejam o que parece aqui na fórmula. É necessário que a partícula tenha uma certa carga aqui. Se a carga for zero, não tem força magnética. É necessário que a partícula tenha uma certa velocidade. Se ela estiver em repouso, velocidade igual a zero, ela não vai sofrer força magnética. E se eu não tiver campo magnético, também não tem ação de força magnética. Então, é necessário que eu tenha carga e velocidade para sentir essa força magnética. Então, qual é a unidade do campo magnético, que é esse B, que a gente ainda vai discutir melhor? A unidade no sistema internacional é o Tesla, em homenagem a Nikola Tesla, um inventor que nasceu numa cidade que atualmente pertence à Croácia. Então, aqui, como que ficaria em termos das outras unidades que a gente conhece o Tesla? Então, para ver isso aí, eu lembro que em módulo, como é que fica a força magnética? Eu vou pegar o módulo, tiro o símbolo de vetor, então eu pego o módulo da carga, e como que é o módulo de um produto vetorial? Então, lembrando, é o módulo do primeiro vetor, módulo do segundo, seno do ângulo entre eles. Eu mostrei aqui embaixo. Então, é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Então, em módulo, eu tenho essa expressão. Aqui no curso, normalmente, eu vou trabalhar com módulo. É mais fácil de trabalhar. Depois, eu descubro a direção e o sentido usando uma regra da mão direita, que eu já vou comentar. Então, daqui eu posso isolar o campo magnético. Veja, deixo o F aqui. Tudo que está multiplicando vem dividindo. Módulo da carga, velocidade, o seno vem dividindo. Está aqui, módulo da carga, velocidade, seno. O seno é adimensional. Aí eu vejo que a força é Newton, a carga é Coulomb e a velocidade metro por segundo. Então eu coloquei entre colchetes para dizer que estou trabalhando com as unidades. Agora, Coulomb por segundo é o ampere. Então, o Tesla pode ser escrito como Newton, que é a força, dividido por ampere vezes metro. Então, no sistema internacional de unidades, qual é a unidade do campo magnético? É Tesla. Então, eu anotei aqui para a gente relembrar e ver como fica em termos das unidades conhecidas. Então, a gente pode trabalhar de duas maneiras, usando a fórmula aqui com vetores ou módulo. Eu vou trabalhar mais com módulo. Então, vamos observar primeiro essa expressão com módulo. O que a gente observa aqui, nesta fórmula que vem da experiência. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns valores aí do ângulo. Vamos olhar aqui. Então, nessa fórmula, por exemplo, se eu tiver um campo, alguém gerou um campo magnético, um ímã, pode ser um ímã de geladeira, ou um fio onde passa corrente, que também é um ímã. Quando eu passo corrente num fio, esse fio se transforma em um ímã, a gente chama de um eletroímã. Então, onde tiver carga em movimento, é gerado campo magnético. Então, peguei um ímã de geladeira, um ímã em formato de barra, ou passei uma corrente elétrica num fio. A própria Terra é um grande ímã, né? Seria um ímã esférico. Então, a gente pode pensar quem que gerou o campo magnético. Pode ser um ímã de geladeira ou um fio onde eu passei corrente, um eletroímã. Então, agora eu tenho um campo aqui, que eu gerei, ele está na horizontal para a direita. E agora eu tenho uma certa partícula com a carga Q se movendo também para a direita. Qual é o ângulo entre a velocidade e o campo? É zero. Então, como o ângulo é zero, o seno de zero é zero. Então, a força, que é carga, velocidade, campo vezes o seno, vai dar zero porque o seno é zero. O seno de zero é zero. Então, estou usando isso. O seno de zero é igual a zero. Então, a força é zero. Se eu tiver agora a partícula ainda se deslocando para a direita, só que o campo agora está na horizontal para a esquerda, então eu tenho seno de 180 é zero, seno de 180 graus é igual a zero, então a força é zero. Aqui o ângulo é de 180, então neste caso também não tenho força magnética, isso é bem curioso, né? Porque no caso anterior, quando eu tenho uma partícula com carga, o campo elétrico ele atua, né?
partícula pode ter velocidade, pode estar em repouso, o campo elétrico sempre atua, sempre produz uma força aí. Agora aqui não, estou vendo que em alguns casos a força magnética é zero. Então se o campo e a velocidade forem paralelos é zero, antiparalelos é zero, e se o ângulo for de 90 graus, agora a velocidade para a direita e o campo para cima, por exemplo, ó, ângulo de 90, seno de 90 é 1, só lembrando, seno de 90 graus vale 1, então tem o melhor caso, a seno é 1, vai ficar, a força é módulo da carga, velocidade vezes o campo, então é a força máxima quando o θ é igual a 90 graus. É engraçado, né? Curioso isso, né? Como que a natureza se comporta. Então a velocidade está na horizontal, o campo está na vertical aí para cima, e é quando ele aplica a máxima força. Então é bem curiosa essa fórmula que vem da experiência. Então a gente pode trabalhar com módulo, é o que eu vou fazer muitas vezes. Depois que eu calculei o módulo, eu preciso achar a direção e o sentido. Então a gente usa uma regra da mão direita, que eu anotei aqui, ó. Como que eu vou fazer então? Eu preciso mostrar para vocês aqui, ó. Então eu vou colocar o meu dedo indicador na direção da velocidade. Então o dedo indicador na direção da velocidade, o dedo médio na direção do campo, e aí o polegar vai me indicar a direção da força. Vamos ver nesse exemplo aqui, ó. Eu coloquei, então o meu indicador está na direção da velocidade, o dedo médio, ó, o campo está para cima, então indicador mostrando a velocidade, dedo médio, campo para cima, então para onde estaria a força? Ó? É o polegar, estaria saindo do quadro, a gente representa assim. Então neste meu exemplo, ó, indicador mostra onde está a velocidade, dedo médio mostrando o campo, então a força está na direção do polegar, a regrinha da mão direita. O pessoal costuma no ensino médio dizer, faça um vestibular bom. Então, te dá essa ordem aqui, ó, FVB. Eu não posso trocar a ordem num produto vetorial, ó. Então, primeiro indicador na direção do V, depois o médio no B. Se eu trocar a ordem, vai mudar um sinal. A gente lembra que A vetorial B é igual a menos B vetorial A. Se eu trocar a ordem dos vetores aqui, velocidade B, o que acontece? Vai dar um sinal negativo, um sinal trocado no final. Então a gente pensa em faça vestibular bom. Tem gente que grava faça bom vestibular, mas tem que manter essa ordem aqui, ó, faça vestibular bom. Então é essa regrinha. Eu uso, então primeiro eu calculo módulos, sem me preocupar com vetores. No final eu quero descobrir a direção e o sentido, então eu uso essa regrinha da mão direita. Mostrei nesse exemplo aqui, eu estava saindo do quadro. Agora eu posso também, né, trabalhar com tudo que tem direito. Uma possibilidade é essa, trabalho com módulo, no final uso a regra da mão direita para descobrir a direção e o sentido. Mas eu posso também trabalhar diretamente com a expressão vetorial. Como que ficaria? Então eu estou relembrando aqui, ó, força, carga, V vetorial B. Então a carga fica aqui na frente, eu vou botar o sinal, aqui não é módulo, carga pode ser positiva ou negativa, ou zero. E o que eu vou fazer para trabalhar com esse produto vetorial? Lembrando que quando eu tenho produto vetorial, o resultado é um vetor. Então como é que eu faço? A gente escreve um determinante. É uma maneira de gravar o resultado. Então eu escrevo como um determinante. Como assim? Na primeira linha eu coloco os unitários I, J e K. Aí na segunda linha eu boto os componentes do primeiro vetor. Quem é o primeiro vetor? A velocidade. Então no caso mais geral é tridimensional. Então eu coloco aqui os componentes. Ó. Coloquei de uma maneira bem geral, ó, quem é mesmo a velocidade? Componente em X, em Y e em Z. Só lembrando, né, então, aqui ó, num cantinho, de maneira bem geral, quem é a velocidade? Vxi, Vyj mais Vzk. Então é tridimensional, eu botei os componentes. Se por acaso não aparecer um componente, eu coloco como zero. Se não tiver o componente em Y, por exemplo, eu vou trocar por zero aqui. E finalmente eu coloco o último vetor, que é o campo magnético, que no caso mais geral ele teria ó, componente em X, componente em Y e componente em Z. Então eu coloco aqui os componentes, ó, Vx, Vy, Vz. Se não tiver algum componente, não aparecer o componente Z, eu troco por zero aqui.
Então é uma regrinha geral, eu faço um determinante 3 por 3, acho que é uma maneira de gravar o resultado. Vocês vão ver qual é o resultado e vão ver que esse é um caminho que permite memorizar. Então, como é que eu calculo o produto vetorial? Eu faço um determinante 3 por 3, porque esses vetores, no caso mais geral, são tridimensionais, né? Se fosse outra situação, poderia ser um determinante, sei lá, 10 por 10, 15 por 15, mas em geral na física a situação que a gente precisa de mais completa seria essa tridimensional aqui. Então é 3 por 3, né? E agora o que eu faço? Eu vou reduzir esse determinante. Então eu tenho um determinante 3 por 3, eu vou transformar em 3 determinantes 2 por 2. Aí fica mais fácil de trabalhar. Então isso é o chamado desenvolvimento de Laplace e vale para um determinante qualquer. Pode ser 5 por 5, 10 por 10, eu vou repetir esse procedimento, essa ideia geral. Então aqui é um determinante 3 por 3, ó, 3 linhas, 3 colunas, vou transformar em 3 determinantes 2 por 2, vejam aqui. Ó. Como é que eu faço então? Eu vou olhar para, aqui ó, então eu vou pensar que eu estou olhando bem aqui, ó. Então eu vou tirar a primeira linha e vou tirar a primeira coluna, ou seja, eu imagino que eu apaguei aqui, ó, primeira coluna, primeira linha. Então, o que sobrou vai aparecer aqui nesse determinante. Sobrou o que aqui? Ó? VYVZ, escrevi aqui. BYBZ, está escrito aqui. Ó. E quem que aparece aqui na frente é o unitário I. Ó. Qual é o sinal que eu vou colocar na frente do unitário I? Mais ou menos. Então, eu vou olhar. Ó. Onde está esse I? Ó? O I aqui ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, se ele está na primeira linha, primeira coluna, daí eu somo 1 mais 1, vai dar um número par. Então, aqui o sinal é mais. Agora eu vou continuar. Vou pegar onde está o J agora. Então, eu vou fazer o quê? Agora eu olho aqui, ó, tiro essa coluna onde está o J e essa linha. Vamos só apagar aqui para a gente ver o que sobraria neste caso. Então, eu peguei agora onde está o J, ó. Peguei a coluna onde está o J e a primeira linha onde está o J. O que sobrou vai ser o meu determinante 2 por 2. Então sobrou Vx, Vx está aqui. Sobrou Vz, Vz está aqui. Na frente vai ficar o J. Então qual é o sinal que fica na frente do J unitário? Eu vou ver, o J está onde? Qual é a posição dele? Ele está na primeira linha e está na segunda coluna. Então 1 da primeira linha com 2 da segunda coluna dá 3. Número ímpar vem um sinal menos aqui. Então, uma regra bem geral. Eu deixo os unitários e acho o sinal pensando desse jeito. Por último, agora, deixa eu só apagar aqui para a gente poder entender esse último aqui. Por último, eu vou pegar agora onde está aqui o K. Ó. Vou pegar a linha onde está o K e a coluna onde está o K. Linha onde está o K, coluna onde está o que sobrou, vai ser o meu determinante aqui, ó. Vx, Vy, Bx, By, anotei aqui. Quem que fica na frente é o K. Qual é o sinal que vai na frente do K? Mais ou menos. Então, olha, o K está na primeira linha, terceira coluna. 1 mais 3 é 4, que é um número par, vai dar mais aqui. Então, vejam que eu consegui reduzir o determinante 3 por 3, transformei em 3 determinantes 2 por 2. Agora, esses determinantes é bem fácil, ó. O Q está multiplicando todo mundo, por isso que eu botei esse símbolo de chaves. Então, o Q está multiplicando todo mundo, chaves aqui, né? É uma constante na frente do produto vetorial, vai multiplicar todo mundo até o final. Então, agora, aqui é bem fácil. Eu faço diagonal principal, ó. Então, está aqui, ó, a carga multiplicando todo mundo, está entre chaves. Deixei o I que está aqui na frente, vou fazer agora aqui esse determinante 2 por 2. Produto na diagonal aqui, ó, principal, ó, VYBZ está aqui, menos, eu faço o produto aqui agora, ó, VYBZ. Menos J aqui, faço de novo, ó, VXBZ menos BXBZ. E finalmente aqui no K, ó, VXBY menos, então a diagonal menos a outra aqui, ó, menos BXBY. Então essa é a nossa resposta. Quem quer a força magnética, tudo que tem direito, na forma vetorial, está aqui a expressão. Então essa seria a força. Notem quantos termos tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos aqui, ó. 6 produtos desses. Então, ao invés de gravar tudo isso, tem gente que consegue, né?
Muita gente não consegue, alguns conseguem. Então, ao invés de gravar todo este resultado aqui de baixo, é melhor eu gravar essa ideia. O que é mesmo um produto vetorial? Vou fazer um determinante 3x3. Coloco na primeira linha os unitários I, J, K. Na segunda linha os componentes do primeiro vetor. Terceira linha os componentes do segundo vetor. E lembro desse desenvolvimento de Laplace, que funciona em qualquer caso. 3x3, 5x5, 7x7. Esses determinantes, então eu posso ir reduzindo. É uma maneira de trabalhar, ou seja, eu posso trabalhar com módulo, no final usar a regra da mão direita, é o que eu mais vou fazer aqui no curso, o que mais se faz também no ensino médio, ou então posso trabalhar aqui com tudo que tem direito fazendo esse produto vetorial. É importante que a gente saiba trabalhar das duas maneiras. Então, antes de ver exemplos, deixa eu só, a gente vai ver exemplos agora, só comentar alguns valores aqui do campo. Vejam que eu anotei aqui, ó. Peguei de um livro aí do Gasiorowicz, um livro de física, acho que não tem ainda em português, é um livro muito bom, né? Então ele coloca alguns valores aí do campo magnético para que a gente tenha uma ideia. Então, por exemplo, perto da superfície da Terra, 10 a menos 5 teslas. Eu falei para vocês, né, que a Terra é um grande ímã, é um ímã esférico, só que o campo produzido, vejam, ó, 10 a menos 5 tesla. Vamos comparar aqui, ó, com um ímã em formato de barra, quando eu estiver perto dos polos. A gente vai ver a fórmula ainda do campo magnético. O campo magnético depende da distância. Quanto mais próximo do ímã, maior o campo. Mais afastado vai cair no campo. A gente ainda vai ver a fórmula. Então, o campo magnético, assim como o campo elétrico, depende da distância. Ele vai diminuindo com a distância. Então, aqui a gente pensa que está perto dos polos, são valores aproximados. Então, perto dos polos de um ímã em formato de barra, um ímã que a gente chama de permanente, e isso inclui o ímã de geladeira, qual é o valor? Ó, varia de 10 na menos 2 a 10 na menos 1 tesla. Então, vejam, né, que o campo de um ímã lá de geladeira é maior que o da Terra. 10 na menos 5, né, se a gente comparar, ó, 10 na menos 5. Aí eu tenho lá o meu da geladeira, por exemplo, 10 na menos 2. Então, quando eu passar para cima esse valor aqui de baixo, 10 na 5, aliás, 10 na menos 5 vai virar 10 na 5. Então, 5 menos 2, 10 na 3. Então, a gente vê que 10 na 3 é 1000. Então, se eu comparar, ó, campo de um ímã, campo da Terra, o que eu vejo? Ó, é 1000 vezes maior o campo produzido por um ímã da geladeira. Quer dizer que o campo que a Terra produz é muito, muito pequeno, muito, muito fraquinho. A gente compara até com um ímã de geladeira, né? Que a gente vê que lá coloca, depende de como coloca, ela já cai, nem segura direito. Então, o da Terra é muito, muito pequeno. A gente diz que a Terra é um grande ímã, mas o campo é realmente pequeno aí, ó. Até o pessoal fica se questionando como é que a magnetita, aquela pedra magnetita que os antigos viram lá, acharam que era uma pedra mágica que atraía objetos, como é que ela foi magnetizada? A princípio a gente pensa, poderia ser o campo da Terra, né? Já que a Terra é um grande ímã, então esse campo da Terra, então o campo de um ímã, ele pode orientar, né, as cargas que estão perto dele. A gente vai ver ainda como que isso funciona melhor. Então a gente pensaria, pode ser a Terra, mas o campo da Terra é tão fraco que o pessoal acredita que ele não é capaz de magnetizar lá a magnetita. Então, quem que transformou essa magnetita em ímã, né? Eu falei para vocês, quando eu passo corrente num fio, isso vira um ímã, ou seja, se eu fizer as cargas se movimentarem de maneira adequada, eu produzo um ímã, né? Então, alguns pensam que pode ser o campo dos raios, quando cai um raio na Terra. Na verdade, é um campo elétrico, magnético muito intenso, então pode ser nesses momentos que essas pedras, a magnetita, as pedras magnéticas sejam magnetizadas. É uma teoria. Então, na verdade, é um problema ainda aberto em geologia saber como é que a magnetita se tornou um ímã permanente. Então, aqui tem outros valores, perto da superfície do Sol, 10 na menos 2, né? Então, lá no Sol a gente tem, acho que a cada 11 anos, que eles chamam de tempestades magnéticas, que afetam inclusive algumas coisas aqui na Terra, né? Transmissões de rádio, as chamadas tempestades solares.
No espaço interestelar, a gente pensa na região vazia, não deve ter nada, mas tem um campo magnético, 10 na menos 10 Tesla. E finalmente aqui a gente vê os grandes ímãs científicos, em geral são eletroímãs de 2 a 4 Tesla. Então, comparando um eletroímã desse, só com o campo da Terra, nossa, muito maior, com o de um ímã de geladeira. Então, esses eletroímãs ou ímãs científicos são quando a gente passa correntes, em fios. Então, a gente vai ver ainda como que é o campo, como que depende da corrente. Então, é assim que a gente produz esses grandes ímãs. E aí, um último valor que ele põe é perto da superfície do núcleo atômico. Nossa, um valor bem elevado aqui, ó. Só um comentário aí como curiosidade, né? Quando vocês escreverem ímã, aqui está o jeito certo de escrever, ó. Então, como é que a gente coloca, como é que a gente escreve? Tem que ser com acento no I e esse tio no A. Se a gente esquecer, por exemplo, desse acento aqui no I, sem o acento no I, daí a palavra ficaria assim, ó. Só como curiosidade, eu vi no dicionário, que aí já seria uma oração lá da macumba, né? Então, se eu esquecer do acento no I, já altera o significado. Só como curiosidade. Então, agora a gente vai ver alguns exemplos aí de uso dessa ideia da força magnética. Então, em nosso primeiro exemplo, ele pede para determinar o sentido da força magnética. Ele vai apresentar 3 situações. Então, na primeira aqui eu tenho uma carga positiva e aí ele diz que essa carga está se movendo aqui para a esquerda aqui no eixo X, no sentido negativo no eixo X, e eu tenho um campo magnético aqui para baixo no Y, então na vertical para baixo. XY estaria aqui no plano do quadro e o Z está saindo e entrando no quadro. Então, como é que eu faço para determinar isso aí? Vou usar a regra da mão direita. Então, o meu indicador vai ficar na direção da velocidade, para lá, ó. O meu dedo médio na direção do campo, que é para baixo, então velocidade, indicador, dedo médio, direção do campo, então a força estaria saindo do quadro, ou seja, a gente diz que o sentido é mais Z, está na direção do Z positivo, ó, saindo do quadro. Então aqui, esse Z, na verdade, ali entra e sai do quadro, que é a maneira de representar aqui. Então, pensando nisso, o quadro é o plano XY, o Z entra e sai do quadro. Então, neste caso, a força está saindo do quadro. Eu também poderia representar assim, está saindo do quadro, força magnética. Muito bem. Um segundo desenho aqui mostra agora uma carga negativa. Então, agora ela está se movendo para baixo, a velocidade no eixo Y para baixo, então na vertical para baixo. E o campo magnético agora está entrando no quadro. Esse campo eu também poderia representar assim. Quer dizer que está entrando aqui no quadro. Então, de novo, o que eu vou fazer? Eu tenho que colocar agora o indicador para baixo. Vou mudar de lado aqui. Indicador para baixo e o meu dedo médio entrando no quadro. Então, ficaria assim. O indicador está lá para baixo, dedo médio entrando no quadro, então estaria em X para a direita. Só que a carga negativa, daí a gente inverte o sentido, então a força estaria no sentido menos X aqui. Então, por causa do sinal da carga, eu vi o V está para baixo, então eu coloco o meu indicador para baixo, o médio entrando no quadro, o polegar mostrou lá para a direita. Só que por ser a carga negativa, a gente troca o sentido. Então, a força neste meu segundo aqui desenho estaria aqui. Finalmente, aqui no item C, o que a gente nota? Agora, se eu quiser usar a regrinha da mão direita, fica difícil. A velocidade está indicador para baixo, o outro dedo teria que ficar para cima. Mas aqui não precisa usar a regrinha da mão direita, porque eu vejo que o θ aqui, o ângulo entre o campo e a velocidade é de 180 graus. Um está para cima em Y, o outro para baixo. Como o seno de 180 graus é igual a zero, então neste caso a força é igual a zero. Então, nesse primeiro exemplo, é só para compreensão conceitual, para a gente aprender a usar a regrinha da mão direita. Vamos agora ver um segundo exemplo. Então, no segundo exemplo,
Aqui ele diz que uma partícula tem massa igual a 1,81 10 na menos 3 kg e a carga da partícula é 1,22 10 na menos 8 kg. E ele diz que essa partícula em dado instante tem uma velocidade, está aqui, ó. Então a gente vê que 3 vezes 10 na 4 metros por segundo tem o J. Quer dizer que essa velocidade está só na direção do eixo Y. Então se eu tivesse aqui representando aqui no quadro o meu X e o meu Y, como que essa velocidade é constante, né? 3 vezes 10 na 4 não depende aqui de X, nem de Y, nem de Z. É uma velocidade constante. Aqui na frente o sinal é mais, quer dizer que é no sentido positivo, na direção do eixo J. Então seria aqui, ó, tem uma velocidade, estaria bem aqui, ó, mais na frente, quer dizer que para cima, positivo, se fosse menos era para baixo, que o módulo na direção do J. Então tem uma certa velocidade aqui. Ele quer saber qual é o módulo, a direção no sentido da aceleração da partícula produzida pelo campo magnético uniforme. Ele dá o campo. Uniforme quer dizer que não depende nem de X, nem de Y, nem de Z. Está aqui, ó. É constante aqui, 1,63, constante aqui, ó. Que é a unidade, o Tesla. Então este campo tal tem um certo valor em Y, um certo valor em X, um certo valor em Y. Aqui é a direção do eixo X, direção do eixo Y. Ambos positivos, então seria, poderia representar assim, ó. Então eu tenho um certo campo, está em J no plano XY e uma certa velocidade. Então tem um valor positivo aqui, ó, na direção do eixo X, valor positivo. Então o que eu vejo? Ó, o V e o B definem um plano, ou seja, estão no plano XY. Então a gente lembra lá de produto vetorial. Quando eu faço produto vetorial A, vetorial B, o resultado é um vetor C que é perpendicular ao plano formado pelos vetores A e B. Então eu já sei que quando eu for calcular a força magnética, que é o produto vetorial de V e B, tem que dar o resultado perpendicular a esse plano, ou seja, vai estar na direção do eixo Z, estaria saindo ou entrando no quadro, preciso descobrir o sentido. Se for positivo está saindo do quadro, negativo entrando. Então, com esse desenho que eu fiz, eu não coloquei os valores, eu poderia botar certinho 1,63, 0,98, mas não precisa para resolver a questão, só estou comentando para a gente ter uma ideia, né? Qual é o resultado que eu espero? A força deve estar na direção do eixo Z, não pode ser saindo do quadro, entrando no quadro. Ele quer a aceleração, então o que realmente a gente precisa nesse problema? Este campo magnético vai aplicar uma força nessa partícula, tem uma certa carga, uma certa velocidade, então essa força vai acelerar a partícula. Como é que a gente resolve então? Vou mostrar aqui do lado. Vamos mostrar aqui como é que eu resolvo então. A força continua valendo lá a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Agora quem que é a força nesse meu problema? Força magnética. Então a gente está levando em conta neste problema só a força magnética. Como a gente fez no caso da força elétrica, em geral a gente desprezou a força gravitacional. Então aqui vale a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Agora quem que é a força? É a força magnética. Então essa partícula está numa região onde tem um campo magnético, vai sofrer a ação desse campo, vai sofrer uma força magnética. Está aqui a expressão. Como eu quero a aceleração, eu mando o m que está multiplicando e dividindo. Então, a aceleração da partícula vai ser carga, a massa está lá multiplicando, vem dividindo, e aqui eu tenho V vetorial B. Então, como é que eu faço para achar essa aceleração? Eu vou deixar aqui na frente a carga dividida pela massa. Eu sei o valor da carga da partícula, sei a massa da partícula, então eu posso substituir aí. Agora, para calcular esse produto vetorial, a gente usa aquela ideia de fazer um determinante 3 por 3. Então, quem que vai aparecer aqui? Ó? Eu boto os unitários em J e K,
e daí aparecem primeiro os componentes da velocidade. Quem são os componentes da velocidade? Daí eu olho, tem componentes só ao longo do eixo Y, então aqui ó, em X é 0, no Z é 0 e aqui só tem o componente ó, 3 vezes 10 na 4, 3 vezes 10 na 4, só tem o componente ao longo do eixo Y, a velocidade, então em X e em Z é 0. E finalmente na última linha vem o campo magnético, eu olho, tem um componente em X? Tem 1,63, tem um componente em Y? Tem 0,980 e finalmente em Z não, então vai ficar 0. Agora eu vou fazer o que? Eu vou reduzir esse determinante, então vai ficar carga dividido por M. Eu sei o valor da carga, sei o valor do M, vou deixar para substituir no final. Então, vou fazer aquele procedimento. Ó. Vou olhar aqui a coluna e a linha onde está o I, vai ficar I, daí eu escrevo aqui o determinante. Então, o que sobrou é 3 vezes 10 na 4, ó, o que sobrou aqui. Aqui é 0, aqui é 0,980 e aqui é 0. Aí menos o J, que eu já discuti porque que é menos, né, J. Então vamos ver. Peguei a linha onde está o J e a coluna, vai sobrar 0, 1,63, aqui ficou 0 e 0. Legal que onde aparece 0 vai cancelar muita coisa. Agora eu pego a linha onde está o K e a coluna, então sobra 0, 3 vezes 10 na 4. Então ficou 0, 3 vezes 10 na 4, 1,63, aqui é 0,980. Então vamos ver se eu não errei nada. Quando eu peguei a linha, a coluna do I, sobrou 3 vezes 10 na 4 é 0, 0,980 é 0, muito bem. Quando eu peguei a linha, a coluna onde está o J, sobrou em cima 0, 0, 1,63 é 0. Finalmente, quando eu peguei a linha, a coluna do K, sobrou 0, 3 vezes 10 na 4, 1,63, 0,980. Então, muito bem, agora eu tenho que fazer esses produtos cruzados. Então, vai ficar carga dividido por M, multiplicando tudo isso. Quando eu faço aqui o produto, ó, vai dar 0, 0. Então, vai ficar 0I. Agora aqui vai ficar 0 vezes 0, 0 também vai ficar menos 0J. E finalmente aqui vai dar 0. Então, vou ter mais. Vamos ver aqui 0. Aqui eu tenho K, que multiplica o que? 0, menos. Então, o produto nessa diagonal 0 vezes 0,980 deu 0, menos 1,63 vezes 3 vezes 10 na 4. Então, fechei aqui as chaves. Então, aqui ó, é 0, aqui é 0, aqui vai ficar negativo. Então, finalmente a minha resposta vai ser menos, vamos ver esse valor aqui, vocês podem usar a calculadora, eu vou pegar aqui a resposta, né, para a gente não perder tempo, então vai dar menos 0,330 metros, que são as unidades, por segundo ao quadrado, e isso é a minha aceleração. Ver se eu anotei certo. Menos 0,330 metros por segundo ao quadrado. Tá, ok. Então, vocês vão usar a calculadora para fazer esse produto aí, né? E então na verdade aqui ó, não é só esse produto, vocês vão ter que substituir lá o valor da carga que ele falou. Quem é a carga? 1,22, aqui no lugar da carga 10 na menos 8, aqui no lugar da massa
vocês vão colocar 1,81 10 a menos 3. Ele falou a carga e a massa, vocês vão colocar aqui, e daí vocês vão multiplicar por esse produto aqui, que deu menos esse produto vezes a carga dividido pela massa. Então tudo vai ficar negativo e vai dar essa resposta. Vocês têm a tarefa então de colocar na calculadora e verificar essa resposta. Então o que ele pedia no enunciado? Ele queria saber o módulo, a direção e o sentido da aceleração. Então o que eu vejo aqui? Ó? Qual é a direção? Como tem esse unitário K, então a direção qual é? Do eixo Z. Então se o X e o Y estiverem no quadro, no plano do quadro, o Z estaria saindo ou entrando no quadro. Esse menos aqui vai dar o sentido negativo. Então no nosso caso, saindo do quadro seria Z positivo, entrando no quadro negativo. Então estaria entrando no quadro aí. O sentido então é negativo. Ó. É isso que está dizendo aqui, ó. Sentido negativo esse menos. Então como é que eu vejo? O K está me dizendo que é na direção do eixo Z, o sinal menos, sentido negativo do Z. E finalmente aqui é o módulo. Então quem seria o módulo? Se eu quiser anotar aqui, quem é mesmo o módulo? No caso agora aqui é da aceleração. Então o módulo, sem o símbolo de vetor, notem que é diferente. Tem o símbolo de vetor, sem símbolo de vetor. Então só o módulo seria 0,330 metros por segundo ao quadrado. Então está tudo aqui, ó. Direção, sentido e o módulo. E aqui as unidades. Então um exemplo aí de aplicação. Notem que continua válida a segunda lei de Newton. Ou seja, eu produzi um campo magnético com um ímã, com um fio onde passa corrente. E aí eu coloquei uma partícula com uma certa carga, uma certa massa, uma certa velocidade. Estou levando em conta só a força magnética nesse problema. Não estou pensando na força gravitacional, estou desprezando. Então eu noto que essa partícula vai sofrer uma força, ou seja, vai sofrer uma aceleração. Qual é a aceleração? Está aqui a expressão. Então era isso por hoje. Uma boa tarde a todos.